No começo da minha trajetória, radical livre e oxidantes eram vistos mais como vilões, né? E já lá, no momento que eu estava fazendo pós-doc, essa parte toda delas começarem a cada vez mais ter mais evidência delas terem um papel também benéfico, como uma molécula sinalizadora, e isso tudo foi me atraindo também. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigada por receber a gente aqui, conversar com a gente hoje. Então, eu queria que, para começar, assim, você se apresentasse para a gente, contasse um pouco sobre a sua trajetória, quais e quem foram as suas motivações e inspirações para chegar na linha de pesquisa que você tem hoje. Legal, meu prazer é meu, obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Meu nome é Luiz Neto, né? Eu fiz o curso de Ciências Biológicas da USP, eu fiz tanto bacharelado quanto licenciatura, e desde o começo das Ciências Biológicas, aspectos moleculares da biologia sempre me interessaram bastante, e logo no início da minha graduação eu já comecei a fazer iniciação científica com a O'Hara Augusto, que é a coordenadora do Redoxoma, começando a trabalhar nessa parte de radicais livres. O que exatamente seria esse radical livre? Quais são as funções que a gente conhece para eles no nosso organismo e o que é um radical livre? Tá, radical livre é uma molécula que tem um elétron desemparelhado. Tá? O senso comum disse assim, não, qualquer molécula que tem radical livre, você tem a ideia de que é uma molécula altamente reativa, uma coisa que reage rapidamente com tudo. Como existem vários tipos de radicais livres, esse conjunto de moléculas que tem elétrons desemparelhados, a gente tem desde moléculas que são realmente extremamente reativas, o radical hidroxila é um que tem essa reatividade, você tem outros que são bem menos reativos e que tem esse papel também de repente, poder ativar ou desativar. Então, tem um gás, que é o óxido nítrico, que é um radical livre, ele não é tão reativo. Existem até enzimas na célula que produzem esse radical livre, que, por exemplo, está envolvido na dilatação de endotélio, no baixamento de pressão arterial. Então, ele também tem essa importância. Ele tem várias funções, ele é capaz de atravessar células, né? Se fosse muito reativa, ela deveria reagir rapidamente com a primeira molécula que ela encontrasse. Sim. Seria muito difícil imaginar que ela pudesse atravessar de uma célula e para outra. É verdade. E, no entanto, o NO, o óxido nítrico, ele tem essa capacidade de atravessar células e transmitir o sinal de uma célula para outra. Então, do endotélio, onde ele é produzido, para a célula muscular lisa, onde ela relaxa. Eu nunca trabalhei com isso, mas a gente vai acompanhando, né? Sim. E tu trabalhava com radicais livres como intermediário do metabolismo oxidativo de xenobióticos. Xenobióticos são compostos que têm um metabolismo exógeno, um metabolismo normal. A gente começou a mostrar que esses radicais livres eram formados no metabolismo de alguns compostos. Tem um nome técnico de derivados de hidrazina. Fiz a iniciação estudando um pouco o metabolismo dessa molécula, e no doutorado eu comecei a aplicar um pouco mais, vendo também interação com o DNA. Tinha um outro mecanismo proposto, a gente propôs um alternativo, então, que dependia de radicais livres. Mostramos a formação de uns produtos de metilação do DNA que não tinham sido previamente mostrados. A O'Hara já tinha mostrado. Eu fiz um estágio no exterior, no Epley Institute do câncer, e aí eu consegui ver esse produto no DNA do fígado e do cólon de camundongo. A gente estava estudando um composto que induz câncer no cólon. E então é interessante mostrar que isso talvez pudesse estar relacionado com esse metabolismo que gera radical de carbono. A gente não chegou a provar isso, mas ficou essa evidência levantada. Defendi o doutorado em 92
E nesse mesmo ano eu fui fazer o meu pós-doutorado no NIH com o Dr. Earl Stedman, que trabalhava bastante nessa parte de oxidação de proteínas. E eu cheguei no momento em que eles estavam estudando uma proteína que eles não sabiam a função dessa proteína. E o meu projeto era achar o que ela fazia. Muito bom. E é interessante contar um pouco como que foi a descoberta dessa proteína, porque eles estavam querendo purificar uma enzima que chama glutamina sintetase. O nome termina com sintetase porque ela participa da síntese de alguma coisa. Da glutamina. Da glutamina. A glutamina é um dos 20 aminoácidos, é uma enzima central no metabolismo. E o Stedman, por muito tempo, estudou a regulação dessa proteína. E um colaborador dele, que era um pesquisador importante também, que era um sul-coreano, o Sugo Ri, ele estava tentando purificar de levedura essa glutamina sintetase. Nessa época, a biologia molecular ainda não estava tão... Antes, né? Estava começando a biologia molecular a avançar. Hoje a gente purifica com a ajuda da biologia molecular, com modificação genética. É bem mais fácil purificar proteínas, mas naquela época ele tinha que purificar do organismo não modificado geneticamente. E ele estava fazendo... Então são várias etapas. Numa determinada etapa, ele não encontrava mais a proteína, essa glutamina sintetase. E ele acabou descobrindo que o que fazia essa glutamina sintetase sumir do processo de purificação era uma oxidação dessa proteína. Já essa proteína era uma proteína antioxidante, as peroxirredoxinas. Então, enquanto a glutamina sintetase copurificava com a peroxirredoxina, ele conseguia obter a glutamina sintetase pura. No momento em que ele separava a peroxirredoxina da glutamina sintetase, ele tinha uma oxidação da glutamina sintetase e ela sumia e perdia essa atividade. E aí então eles começaram a entender como é que essa proteína, essa peroxirredoxina, hoje a gente chama de peroxirredoxina, na época eles nem sabiam, então deram um nome genérico, proteína protetora, protector protein, porque não tinha ideia do que fazia. E eu estava chegando no laboratório, eu tinha, né, uma experiência nessa parte de biologia redox, e falaram, bom, ajuda a descobrir. E eu ajudei a descobrir que, na verdade, então, uma das hipóteses é que essa proteína seria uma proteína removedora de radicais de enxofre, o que seria uma coisa nova, mas os meus estudos lá mostraram que, na verdade, ela é uma peroxidase. Então, ela remove peróxido. E o que te fez escolher essa linha? Assim, teve alguma coisa que fez seu olho brilhar e você falou, nossa, é isso que eu quero estudar? Eu sempre gostei muito da parte molecular. Então, a biologia é uma área muito ampla, né? Essa parte toda da parte de radical livre, tudo que era uma parte desconhecida. Então, o próprio ato de fazer a ciência, de você descobrir o processo, né, de você ter uma pergunta e tentar responder, aquilo vai te envolvendo e vão surgindo novas perguntas. Quando você vê, você está totalmente envolvido e aí é difícil você sair daquele, né? Então, sempre essa parte redox eu acho uma coisa muito, muito interessante. Eu acho que no começo da minha trajetória, radical livre e oxidantes eram vistos mais como vilões, né? E já lá, no momento que eu estava fazendo pós-doc, essa parte toda delas começarem a cada vez mais ter mais evidência delas terem um papel também benéfico como uma molécula sinalizadora, e isso tudo foi me atraindo também. Então, mesmo essas proteínas peroxirredoxinas, que teria esse papel de protetor, cada vez mais se tem mais evidências que elas têm um papel de sinalização também, né? Então tem todo um campo muito interessante, desconhecido, que acho que é para ser explorado, que me atrai, sempre me atraiu bastante. Nessa parte mais redox, a gente vai vendo que essas proteínas que a gente trabalha, que tem atividade baseada num aminoácido que chama cisteína. Então elas podem estar numa forma reduzida ou numa forma oxidada.
foi sendo visto que elas podem modular a atividade de outras proteínas, né? Então, por exemplo, fator de transcrição. Do DNA. Fator de transcrição é uma proteína que regula a transcrição do DNA, a produção de RNA do DNA. Todas as nossas células têm o mesmo DNA, os mesmos genes, tudo. Em toda a época da vida e tudo é o mesmo DNA, o mesmo genoma. Mas os RNAs que são produzidos pelas nossas diferentes células nos diferentes momentos da vida são muito diferentes. Então, por exemplo, um neurônio ele vai produzir proteínas relacionadas à transmissão do impulso nervoso. As células da pele vão produzir proteínas, por exemplo, que estão envolvidas com a proteção da luz ultravioleta. Então é por isso que as células conseguem ser diferentes entre si. Exatamente. E é por isso que você consegue reprogramar uma célula para ser outra coisa, porque ela tem o mesmo DNA. Caramba! Essa não é muito a parte Nossa, agora tudo fez sentido. Eu não fazia As células IPS, né, que tem você consegue reprogramar. Não é hoje se conhece bem, você consegue reprogramar porque o dicionário, né, tá ali dentro, tá tudo. Entendi. Tipo, a receita tá toda lá, mas o pedacinho que vai ser lido e expresso depende de várias coisas, entre elas dos fatores de transcrição. Entendi. Então, a regulação é uma coisa muito complexa e muito importante para entender a vida. E o fator de transcrição são proteínas que vão me dizer que para aquela célula, aquele determinado gene vai estar sendo transcrito. E essa codificação, como intermediário, tem um RNA mensageiro. Ele se associa a outras proteínas, entre elas fatores de transcrição, que vão aumentar a transcrição de um determinado genes para uma determinada célula num determinado momento da vida, né? Você pegar um embrião que está lá crescendo, as células vão estar produzindo RNAs muito diferentes de um neurônio que já está totalmente desenvolvido, né? Nossa, que incrível! Então a vida é incrível. Que legal! Então, nesse período que eu estava no pós-doc, se descobriu a função eu ajudei a descobrir a função dessas peroxidases, que elas decompõem, na verdade, peróxidos, que não são radicais livres, mas que podem gerar radicais livres. Tá? E aí, quando eu voltei para o Brasil, era o início da época da genômica. Tava toda a história dos genomas, né? E a FAPESP, né? Nessa época, falou: nós não podemos perder o trem da genômica. Claro. Vamos fazer genoma e tal. Como é que a gente pode induzir a comunidade a entrar na genômica? E aí pensaram numa questão, sequenciar algum organismo que tivesse uma importância econômica. E aí, em parceria com a Fundecitro, que é uma fundação da agricultura, da parte de citros, vamos sequenciar de um patógeno da laranja, que seria interesse para eles. E aí fizeram um genoma de uma bactéria que provoca uma doença que era o amarelinho. Que deixa a folha da laranja amarelada? Amarelada. Tá. Nessa época, quando eu voltei, eu fui contratado na Unicamp. Já como docente? Já como docente. E aí o professor Bosqueiro, outros falaram: não, precisamos entrar nisso, precisamos fazer. Eu não tinha experiência. Mas a gente acabou entrando junto com o Gonçalo Pereira, que também é lá da Unicamp. A gente montou um grupo, foram montados vários grupos em diferentes centros do estado de São Paulo, né? Porque como era da FAPESP. Sim. E na época era um desafio enorme, né? Hoje sequencia o genoma de bactérias, você acha que sequencia em um dia. Mas na época foi um projeto de vários e vários meses e tal, né? Mas o projeto de um genoma não termina só de saber a sequência das letras. A sequência de letras são aquelas letrinhas que a gente vê no ensino médio, G, A, T, C. Isso, as 4 letrinhas. As 4 letrinhas. Aí você tem a sequência de letras, por comparação essas sequências com de outros organismos, você tenta inferir, predizer funções de genes que estão que estariam nessa bactéria. Então aí você sabe o DNA, né, o gene correspondente àquela proteína, você tem uma ideia de que se a sequência de bases
das duas são muito parecidas, as proteínas correspondentes elas devem ter função parecida. Faz sentido. Então isso ajuda a alavancar pesquisas, né? E nesse período, então, eu comecei a olhar proteínas que eu imaginava que estariam importantes nessa parte de biologia redox, de proteção antioxidante. E uma dessas proteínas é uma das que é hoje o carro-chefe dos estudos do laboratório, que é uma proteína que a gente chama OHR. OHR. Na época não se sabia a função, então até tinha uma discussão, foi uma época muito enriquecedora dos grupos, porque a gente discutia pessoas de diferentes especialidades, comparando, né, e vendo a literatura. Esse OHR aqui, o que será que é? É um fator de transcrição? Aí eu achei alguma semelhança com as peroxidoxinas que eu tinha estudado no pós-doc. E fazendo também uma longa história curta, a gente mostrou que ela é uma proteína antioxidante também, mas que ela tem um mecanismo muito diferente das peroxidoxinas, das glutationa peroxidases, e são umas proteínas que a gente tem liderado a pesquisas delas. E como ela tem estrutura muito peculiar, um mecanismo de ação muito peculiar, ela tem se mostrado como possível alvo para desenvolvimento de drogas, tanto para patógenos de organismos vegetais, quanto com interesse em medicina também. Isso ainda é muito incipiente, né? Uma coisa que a gente tem muito interesse, assim, mais relacionada à nossa pesquisa, né? Então você tem os antibióticos e também tem uma coisa que chama os adjuvantes. Adjuvantes. São outras moléculas que podem potencializar a ação de antibióticos. Então, se administrar junto essas duas moléculas, o antibiótico e o adjuvante, porque tem essa questão toda que é uma preocupação global das bactérias super resistentes, né, a vários antibióticos e tudo. Exato. E então nos hospitais tem essa questão, né, pessoas que já vêm imunocomprometidas então tem muito interesse em achar novos alvos. Sim. Não sei se, por exemplo, a OHR seria um novo alvo para o antibiótico, mas talvez seja mais realista pensar que ela talvez fosse um alvo para um adjuvante. Até tem uma história interessante que está acontecendo, né? Há uns 2 anos que estava trabalhando aqui, um chinês me contactou. Um chinês, ele fez uma pesquisa com uma outra bactéria que chama Cinetobacter baumannii. Que é uma das que espalha mais rápido, que ganha resistência a antibiótico mais rapidamente. E ele está lá na China buscando novos antibióticos. Então ele trata essa bactéria com um monte de molécula diferente. E ele achou uma molécula que inibia o crescimento dessa Cinetobacter. Ele chamou essa molécula de 6D1. Aí ele ficava tratando a bactéria por muito tempo com esse 6D1. Depois de um certo tempo ele detectou linhagens mutantes dessa bactéria que eram mais resistentes a esse 6D1. Ele falou, por que ela está ganhando resistência? Fez o sequenciamento do genoma dessa bactéria, encontrou mutação nessa OHR. Ele viu os nossos trabalhos, ele me contactou, vamos trabalhar junto para ver o que ela está fazendo e tal. Então é uma pesquisa que a gente está fazendo. Nossos dados preliminares indicam que ela realmente está inibindo a OHR. É um inibidor fraco, ou seja, a gente precisa de muito dessa molécula para inibir a bactéria e a OHR. E ele viu também que essa molécula 6D1 aumentava a potência de antibióticos mais tradicionais. Então você pode ir combinando. Pode ir combinando, então ela tem essa perspectiva toda também. Nossa, que legal. E tá aí como é importante, né, a gente publicar as coisas. E vocês aqui no Brasil publicaram um artigo e um pesquisador lá na China leu. Então, como também é importante todo mundo literalmente falar a mesma língua, né? E a gente tem visto que os chineses estão realmente cada vez mais poderosos na área de ciência, estão investindo pesadamente. Fazer ciência custa caro, né? Não tem como fazer ciência sem dinheiro, né? E é importante a constância ao longo do tempo, né? Às vezes você pode investir muito num tempo, mas depois você para de investir, isso também é ruim.
É importante você ter uma regularidade no financiamento, porque a ciência demora, né? Não é uma... porque a gente não sabe o que vai encontrar. Se eu soubesse o que vai encontrar, não ia ser um conhecimento novo sendo criado, né? E uma coisa que eu achei interessante que você comentou, né, que a bactéria desenvolve resistência a antibiótico, né? Então, se a gente, por exemplo, o médico receita um antibiótico pra gente, toma aí por 10, 15 dias. Deu 7, eu já tô bem. E aí, né, falam, você não pode parar de tomar antes. Então, quem desenvolve a resistência a antibiótico não é a gente, é a bactéria. Exatamente. Exatamente, isso que você falou é super importante, né? Porque você realmente precisa fazer o tratamento completo para realmente matar todas as bactérias, para não ter o fenômeno da seleção natural. Vou começar a sair um pouco também, porque é exatamente isso que acontece, né? O que o Darwin falou da seleção natural é o que a gente observa a todo momento. Então, realmente, se você trata bactérias com um composto numa dose que não mata tudo, você vai estar selecionando as bactérias resistentes. E é isso que vai ficando perigoso, é isso que está acontecendo, né? As pessoas estão usando muito indiscriminadamente os antibióticos. E acaba selecionando linhagens mutantes que são resistentes, e isso está sendo realmente um problema mundial de saúde pública. Também não sei que infecção que é, vou tomar aqui um antibiótico para garantir. Também é muito ruim. E o outro extremo também, né, dos antibióticos naturais, que o que tem de receita aí, alho, manjericão, aí tem aqueles shots. Eu acho que aí talvez o que funciona, assim, uma coisa que funciona para gripe, coisa assim, é você estar bem hidratado. Então, muito disso daí tem um efeito, na verdade, né, de você estar tornando o organismo mais forte para resistir, e não porque as receitas têm, né? Então não é a erva que você coloca no chá, é a água do chá que te faz bem. Exato. Olha só. Eu diria, né? Não sei também, mas eu diria que é mais isso. Mas não sei se você já viu alguma evidência de que, sei lá, tipo, cúrcuma funciona como antibiótico. Não, eu não vi nenhuma evidência. Que temos que trabalhar com evidências, né? Tem essa associação que as pessoas fazem da vitamina C fazer bem para a imunidade? Então, esse é um estudo que a gente está fazendo, que é bem... Não é todo mundo que compra essa ideia. O mais clássico da vitamina C é ela ser um sequestrador de radicais livres. Então, voltando lá no começo da nossa conversa, tem aqueles radicais livres muito reativos. Sim. Tem o NO que a gente falou, que ele não é tão reativo, mas tem aqueles que são muito reativos. Então, a vitamina C, ela reage com o radical hidroxila e impede que ele reaja com DNA, por exemplo. Então, essa é a função mais conhecida da vitamina C como um antioxidante. A vitamina C também tem uma coisa que a gente chama em biologia que é coenzima, cofator. Uma enzima é uma coisa, é uma proteína que tem uma função de acelerar uma reação química. Certo. Só que essa enzima, às vezes, ela não age sozinha. Ela precisa de um cofator, e esse cofator muitas vezes é a vitamina C. Mas aí você precisa de uma concentração baixinha, porque a enzima você não precisa de muita coisa, porque ela vai sendo reciclada. Então, essa função que tem na grande imprensa dela para gripe, né? Acho que não está muito bem estabelecido se isso é verdade e o mecanismo pelo qual ela faz isso. Entendi. Tem um lado curioso do Linus Pauling. O Linus Pauling tomava gramas de vitamina C. Sim. E ele dizia que era importante para prevenir do câncer. Daí que veio essa coisa das pessoas tomarem vitamina C todo dia de manhã, né? E bastante. Isso é bastante controverso. Então, teve uma época que teve um boom e não tem evidências concretas disso. Assim, você precisa de... Caramba. Tem uma doença muito clara associada à falta de vitamina C, que é o escorbuto. Mas aí não é uma dose cavalar de vitamina C, né? Como várias outras vitaminas, se você não tem a dose mínima... Que o problema é tanto da hipovitaminose, né? Menos vitamina, quanto a hipervitaminose, né? O excesso também... Exatamente. A gente, através desses estudos, está propondo uma outra função que a gente ainda precisa adicionar mais dados em vivo, em sistemas celulares, pelo menos. Tá. Que a gente publicou ano passado uma evidência em bactéria
Então, a nossa proposta é que a vitamina C age junto com uma peroxirredoxina da bactéria, para ter o nome técnico de LSFA. Não sei se é essa. Essas siglas gigantescas que os bioquímicos adoram. Então, essa é uma outra linha importante também do laboratório. Essa é uma dessas peroxirredoxinas também, que eu tinha estudado desde o pós-doc. Essas peroxirredoxinas, elas catalisam uma reação de óxido-redução. Para ela poder reduzir o peróxido de hidrogênio, ela tem que usar um outro substrato que vai fornecer os elétrons. Sim. Então se achava que essas peroxirredoxinas, elas eram um paradigma que tinha, que elas seriam peroxidases dependentes de tiol. Tá. Ou seja, para remover peróxido, elas precisavam desse SH, desse tiol. Nosso grupo mostrou para uma classe específica de peroxirredoxinas que isso não é verdade, que ela pode usar, ao invés de um tiol, a vitamina C, o ascorbato. Então isso foi uma quebra de um paradigma, né, mostrando que elas também são antioxidantes, podem ser também antioxidantes dependentes de vitamina C, ou o nome técnico ascorbato. Essa peroxirredoxina atuando junto com a vitamina C são importantes para proteger a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria que produz infecção no pulmão, relacionada ao hospital e tudo. E então a gente mostrou nesse estudo que esses dois componentes aumentam a proteção da bactéria contra peróxido de hidrogênio. Como que você consegue diferenciar o que é uma correlação de uma causalidade nesse caso? A gente obteve evidências, tá? Eu acho que não é finalizado. Então, por exemplo, como é que a gente foi a nossa estratégia? Tinha bactérias que não tinham o gene dessa proteína antioxidante, dessa peroxirredoxina, e comparou com a selvagem. Que tem o gene. Isso. Então a gente tinha uma condição que tinha ou não. E aí a gente tratou essa bactéria com a vitamina C ou não. Então a gente tinha 4 situações. A bactéria selvagem com e sem ascorbato, a bactéria mutante sem a peroxirredoxina, com e sem o vitamina C. Tá. O que a gente viu, uma remoção grande de peróxido de hidrogênio na bactéria selvagem tratada com a vitamina C em relação às outras 3 situações. Tá? Então, com isso a gente obteve uma evidência de que essas duas... Sim. Tem outras evidências, mas acho que essa experimental talvez seja mais... que mais mostra isso. E isso acaba sendo vantajoso para a bactéria, porque dentro do nosso organismo a gente tem uma resposta imunológica que usa, né, peróxido de hidrogênio para combater infecções. Tem células do nosso sistema imune, mais especificamente macrófago e neutrófilo, que geram vários oxidantes, entre os quais o peróxido de hidrogênio, na tentativa de matar o patógeno, no caso a Pseudomonas. Tá. Então, se a Pseudomonas tiver uma defesa antioxidante muito forte, ela deve prevalecer e causar infecção. Mas a gente também tem alguma resistência a esse peróxido, né? Porque se ele está no nosso corpo, ele não pode fazer mal pra gente. Sim, a gente também tem a gente tem essas peroxirredoxinas também. Então, exatamente, isso é uma coisa importante. E aí entra o desafio de fazer um fármaco, porque a gente quer atacar a enzima da bactéria, mas não a nossa. Exatamente. Aliás, esse é um desafio nesse caso. Então, diferentemente da OHR que eu estava falando, a OHR é muito interessante porque a estrutura, né, a forma dela tridimensional é muito diferente das peroxirredoxinas que a gente tem. Sim. As peroxirredoxinas, a bactéria e a gente tem. Certo. São um pouco diferentes, então o desafio é um pouco maior de você encontrar uma molécula que pelo menos iniba mais a da bactéria do que a nossa. Certo. Da OHR é um pouco mais, em princípio, nós não chegamos nem na molécula ainda, mas em princípio, na teoria, é mais fácil você achar uma molécula que iniba a OHR, porque como a forma dela é muito diferente da peroxirredoxina, é mais provável que ela não interfira nas nossas células. Entendi, a gente não tem nada parecido com ela. A gente não tem nada parecido com elas. Então isso é uma característica muito interessante delas. Nesse estudo dessa peroxirredoxina de bactéria, a gente elucidou a estrutura dela, tridimensional. Então isso poderia guiar
uma busca por alguma molécula que iniba a de bactéria e não iniba ou iniba pouco a nossa. Uma coisa nada trivial, quer dizer, tem esse estudo de se identificar moléculas que inibam, são estudos que tem várias fases, tudo. E nessas proteínas que têm homólogos em humano e em bactéria ainda fica mais difícil, porque você tem que pensar nas duas coisas, né, ao mesmo tempo. O que precisa para uma ideia ser aceita e estabelecida? Bom, se a gente for pensar agora na filosofia da ciência... Que é uma área muito legal. É uma área muito legal. O Popper, que eu acho que é um dos filósofos da ciência mais, assim... Agora eu estou falando minha opinião, né? Você só tem certeza quando você consegue falsear uma hipótese. Então, quando você está fazendo ciência, é por acúmulo de evidências, no fundo, né? Quer dizer, você vai tentando, você não consegue falsear, você vai acumulando evidências, aquela hipótese vira uma verdade, entre aspas, até alguém achar alguma coisa que seja contraditória e que falseie. Enquanto não acontecer... Então, a minha visão de ciência é um pouco essa, assim, eu acho que a gente nunca tem certeza, a gente sempre está trabalhando com um modelo que naquelas condições, naquele momento histórico, melhor respondem a pergunta. No final, a ciência, ela trabalha com a melhor resposta que a gente tem naquele momento, né? Exatamente. Até vir uma ideia melhor. Para as coisas que a gente estuda, eu acho que enquanto não consegue falsear as nossas hipóteses, elas prevalecem até o momento que... Isso nem sempre é tão bonito assim também em ciência, né? Então também tem o lado humano na ciência. Nossa, que é muito importante, muito né? Importante. Porque às vezes a gente... tem muita gente que quer dizer, né, que o cientista é imparcial, mas o cientista é um ser humano, né? Porque o cientista também é vaidoso e também às vezes quer manter a sua hipótese, mesmo que tenha muitas evidências contrárias. Mas no dia a dia, né, como é que funciona aqui o dia a dia do laboratório? Quem que está aqui trabalhando? Como que é composta a equipe? Estava contando a trajetória, fui aluno de graduação, aluno de pós-graduação, fui pós-doc. Vou dizer para você que eu passo pouco tempo aqui mesmo, porque a gente, quando chega nessa outro lado da carreira, que você tem que dar aula, fazer gestão, né? Então realmente a gente depende muito dos alunos, tanto de iniciação, quanto pós-graduação, quanto os pós-docs e os técnicos também, né? É toda uma equipe que eu tive sorte esses anos todos, são, né, pessoas que têm ajudado bastante, que trabalham mais discutindo com os resultados que eles geram, as ideias, as próximas etapas. Mas eu realmente, nossa, acho que faz muito tempo que eu não faço. Não pega uma... mas é uma equipe grande, então, né? É uma equipe grande, Não existe ninguém fazendo ciência sozinho, um outro desafio que é pra gente aqui é que tem uma reciclagem muito, muito rápida, né? Porque o aluno entra para fazer uma tese, aí tem que cumprir aquele prazo, já sai, e aí você está toda hora tendo que recomeçar, o que é sempre um desafio também. Grupos no exterior, eles têm muita gente que fica mais tempo. Muitos projetos mais impactantes demoram, né? Demoram, assim, meus próprios principais contribuições foram projetos que demoraram mais tempo para maturar e para sair, né? Porque não tem como criar conhecimento novo de forma rápida, né? A gente tem que errar no processo, né? E a ciência, para você mostrar uma coisa, você tem que ter muitos controles, muitos experimentos confirmando, muitas possibilidades. Então, para ser um trabalho mais robusto, isso demora. Pensando mais no Brasil como todo, é uma das coisas que a gente tem desvantagem em relação a outros países do primeiro mundo que tem essa capacidade de montar uma equipe de trabalho por um tempo longo e chegar em respostas coisas mais impactantes mais rapidamente. Você comentou, né, dos adjuvantes, dos fármacos, então tem, né, que outras possíveis aplicações e contribuições para a sociedade a sua pesquisa poderia trazer?
Por um lado tem essa pesquisa na área da UHR, que já é uma coisa médio e longo prazo, mas talvez estaria mais próxima, né, que a gente está... Então, essa proteína está presente em vários organismos patogênicos, né, cada um deles tem características muito diferentes uns dos outros, então a gente teria que estudar para cada um deles. Então, por exemplo, na Xylella fastidiosa, que foi o primeiro que a gente começou a estudar, tem como uma perspectiva, que a gente também sabe que ainda está muito longe, de controlar uma doença nos cítricos, né? Em outras bactérias que são patógenos humanos, né? Talvez como se a gente encontrar um inibidor, e essa molécula poderia ser empregada como um adjuvante ou um antibiótico, acho que isso ainda é mais longe ainda. Então a gente está perseguindo muito a encontrar inibidores potentes, né? Eu acho que com essa colaboração com esse grupo chinês a gente achou um caminho. E a importância da ciência básica também, né? À medida que você sabe como essas proteínas funcionam, tudo, você pode encontrar mecanismos para melhor intervir nessas, por exemplo, no caso de controle de praga na agricultura ou na saúde, mas realmente é uma questão bem de ciência básica. Do outro lado também, né, entender esses outros sistemas, por exemplo, como funciona a vitamina C e tudo, também é um jeito da gente entender processos redox que podem ter envolvimento em sinalização, né, e entendendo como essa sinalização funciona normalmente, como ela não funciona adequadamente em determinados processos patológicos, você pode pensar em como intervir, né? Mas isso realmente é muito a longo prazo. Assim, meu interesse, minha ideia realmente é muito entender mecanismo, como que essas coisas funcionam, como que esses processos operam, sem perder de vista essa perspectiva de poder algum dia talvez poder intervir em aspectos mais aplicados. Também não é você que vai de uma ponta a outra, né, do processo, né? Alguém vai pegar esses seus resultados e vai trabalhar em cima. De preferência alguma indústria, alguma empresa, né? Porque realmente a universidade tem um limite até onde ela pode ir. Acho que uma das principais funções que a gente tem é a formação de pessoal até. Né? Cada vez mais a gente é cobrado, e talvez com razão, de ter uma interação maior com o setor produtivo, né? Mas, como você falou, é imprevisível, né? As empresas, elas trabalham no tempo do mercado e a ciência tem o próprio tempo, né? A gente não sabe o que vai dar certo até testar várias coisas que vão dar errado antes, né? É isso mesmo. E tem alguma mensagem final que você queira deixar para quem estiver assistindo a gente? Acho que assim, que talvez a mensagem final, que é muito divertido fazer ciência, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, né? O ato de você descobrir um conceito novo, uma informação nova é muito gratificante, né? E eu me divirto muito, né? A gente tem várias dificuldades, mas é muito, muito, muito gostoso fazer tudo isso, então... Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, professor, pelo seu tempo, Melina, pela conversa. Obrigado a você.